Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Hoje, nós vamos falar sobre o Fórum Pensar Paulista, um evento que ocorreu aqui, na cidade de São Paulo, realizado pela Associação Paulista Viva, Rotary Clube Avenida Paulista e Ordem dos Advogados do Brasil, OAB São Paulo. O evento teve o apoio do jornal O Estado de São Paulo. E entre os assuntos debatidos, a limpeza urbana. Vamos acompanhar a palestra da Alessandra de Moraes, educadora ambiental da Inova, que é responsável pela limpeza pública da região noroeste da cidade de São Paulo. Sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda. Trabalho na área de comunicação da Inova e também com educação ambiental. Eu trouxe uma rápida apresentação. Aí, nessa apresentação, a gente fala um pouquinho da Paulista, tá? Então, o que nós temos aqui? As 5 estratégias da economia, que é extração, produção, distribuição, consumo e descarte. Aí eu trouxe só um gráfico, né, para a gente entender um pouquinho do consumo, da produção, né, do lixo, que na verdade a gente chama de resíduo. E eu quero deixar claro aqui com esse gráfico, essa é a rota, né, do lixo. A gente fala lixo para que vocês possam entender melhor, porque para nós o nome correto é resíduo, tá? O lixo é uma das formas de como estudar a civilização humana. Sabiam disso? Aí eu busquei lá uma imagem bem antiga, né, dos carros que faziam a coleta do lixo, isso há muitos anos atrás, lá onde tudo começou. Tem vários projetos para que não tenham mais aí os aterros. Então a gente vai ter que mudar a nossa atitude e o nosso jeito com o lixo. E eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa fazer. Próximo. Para que vocês entendam nossa empresa, a Inova foi criada a partir de uma concorrência da Prefeitura de São Paulo, realizada em outubro de 2011. Ela é responsável pela região noroeste e pelo lixo indivisível. O lixo indivisível é o lixo sem identidade. O que é o lixo sem identidade? É aquele restinho que fica. Existem 2 empresas que atuam na região noroeste, a Inova e a Loga. A Loga ela é responsável pela coleta domiciliar e a coleta de resíduos hospitalares. E a Inova ela fica com o que sobra. O que sobra? Quando a gente coloca o nosso lixo fora do horário de coleta, passa cachorrinho, passa carroceiro e rasga aquele saco, etc., né? Então fica sempre aquele restinho ali no chão. Aí é de responsabilidade da Inova. Esse é o considerado lixo indivisível, o lixo sem identidade, tá? Fora isso, claro, temos outras atividades que eu vou estar mostrando para vocês. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, está aqui a nossa área de atuação. São 536 quilômetros que a gente precisa limpar, conservar, varrer, lavar, desinfectar e etc. São essas regiões que estão aí nesse mapa. E nós atendemos 13 subprefeituras, tá? Próximo. Cidade limpa, um grande desafio. Eu trouxe aqui uma imagem da Avenida Paulista, que eu acho que é o foco, né? Nós estamos aqui para falar de Avenida Paulista, para que vocês entendam a quantidade de resíduos que nós recolhemos durante esse período só aqui na região da Avenida Paulista. Hoje nós temos 41 ecopontos, são locais que recebem resíduos volumosos, fogão, geladeira, armário, tudo aquilo que a gente não quer mais, né, que a gente troca aí todo ano, que é normal. E os ecopontos, eles são os locais ideais para o recebimento desse material, tá? Lá a gente dá um destino correto, ou para doação, ou para reciclagem, enfim. Então, não é na primeira parede que a gente tem que colocar, ou no primeiro poste, primeiro calçada que a gente encontra vazia, e sim para os ecopontos. Limpeza de bueiro, foi retirado essa quantidade aqui de tonelada de resíduos de lixo
dos bueiros da região da Avenida Paulista. A quantidade de bueiros que nós limpamos, que é o nosso trabalho, né? Tem aqui também a quantidade por mês. A limpeza de feira, temos feira aqui na região, o que foi coletado aí das feiras, e a limpeza das vias aqui da região da Avenida Paulista. A Inova, ela trabalha com bastante busca, né, constante, aperfeiçoamento e tecnologia. Tecnologia é o que a gente traz aqui para a região, né, porque aqui é uma via, um local onde transitam muitas pessoas e a gente não pode ficar com a vassoura varrendo o pé do povo. Então a gente procura trazer coisas novas, tecnologia, vem de fora, né? Esses equipamentos aqui a gente usa aqui na região da Paulista. Essa aqui, a Green Machine, ela é vulgarmente conhecida como lagostinha. Ela é uma varredeira, vem de fora, tá? Ela, ao mesmo tempo que ela varre, ela aspira e também joga um pouco d'água para não levantar aquela poeira. Então, é um equipamento bastante utilizado aqui na região. A Alza também é uma outra varredeira que a gente utiliza aqui, Papamato e Patrol, tá? Então, esses equipamentos, eles são de pequeno porte, mas um poder de limpeza bastante forte, bastante intenso, até melhor que a vassoura. Próximo. Um pouquinho mais de tecnologia. Esses outros equipamentos, eles são utilizados de madrugada, porque a gente precisa contar com o apoio do CET. A gente não pode parar com o trânsito, né, em São Paulo, que é um caos, né? Então, a gente utiliza de madrugada esses equipamentos maiores. Também são varredeiras, né, de médio porte, que limpam marginal, grandes avenidas. E esse Antares aqui é para limpeza de monumentos. Então, falando um pouquinho mais de tecnologia, aqui é um sistema de fiscalização lá dentro da Inova. Aqui a gente fica de olho nos nossos caminhões, dos nossos equipamentos que estão circulando naquela região toda de 536 quilômetros que nós passamos. As nossas papeleiras, o pessoal conhece, né? A gente chama de papeleira, não é lixeira, porque a ideia da papeleira é justamente colocar papéis, né? E não outros. Claro, a gente faz a limpeza das papeleiras e a gente encontra tudo, né? Garrafa PET, latinha, enfim. Mas o correto das papeleiras são papéis, tá? Sistema de controle das papeleiras e também dos bueiros. As papeleiras e os bueiros, eles têm uma plaquinha. Não sei se vocês já repararam. A plaquinha da papeleira tem um chamado assim, apague aqui o seu cigarro. Vocês podem perceber que a cada poste aqui na Avenida Paulista tem uma papeleira dessa. Então, pessoal, o correto é apagar ali naquela plaquinha. Mas ela também tem esse controle aqui. Como é que é isso? E também os bueiros. A gente consegue identificar através desses equipamentos aqui quando ela foi limpa, quando ela precisa ser limpa novamente, quando precisamos trocar, que ela está cheia, trocar o saquinho, higienizar. Então, a gente consegue por esse sistema que nós trouxemos também de fora, um sistema bastante inovador, tá? Aí a gente recebe o sinal lá internamente, aí a gente encaminha as nossas equipes, os nossos profissionais para fazer essa limpeza, tá? Uma outra novidade é aqui o ecofiltro. Nós instalamos aí esses ecofiltros, ele funciona como se fosse um coador mesmo, né? Ele evita com que aquele grande número de lixo entra lá pelos ramais e galerias dos nossos bueiros. Agora, preciso deixar claro que é de responsabilidade da Inova a limpeza do quadrado ali do bueiro, não ramal e galeria. Ramal e galeria fica por conta da prefeitura, tá? Então, o que nós adotamos? Trouxemos também de fora essa tecnologia que é o ecofiltro, que ele vai coar o lixo, evitando entupir um pouco mais ramais e galerias, tá bom? E esse é o nosso aspirador. É um aspirador também de limpeza, tá? Também é inovador, também veio de fora. Praticamente ele funciona como um aspirador de casa. É a mesma coisa, tá bom? Próximo.
A Inova, ela é empresa de conceito inovador e ela entende que a forma de estar mudando a consciência das pessoas, a cultura e a educação, tem que trabalhar, a escola tem que trabalhar a cabeça das crianças, jovens, adolescentes, enfim. A gente precisa trazer o munícipe para a gente, para que ele venha, para que ele possa colaborar, para que ele possa nos ajudar nessa grande missão que é reduzir o lixo. E nós temos alguns programas, um deles é o Inova em Show, é um programa lúdico, é um teatro, na verdade, lúdico, que a gente faz em céus, porque a gente precisa de teatro, enfim, atende um grande número de crianças, tá? Onde a gente fala exatamente de conscientização, educação, mudança de cultura, de uma forma lúdica, interessante, para que a criança possa aprender e possa compreender um pouquinho dessa coisa agressiva, né, que é o lixo, e a gente precisa tomar cuidado com ele. Próximo. Eu trabalho também com a educação ambiental pela Inova, e na Inova nós temos equipes de conscientização. Eles fazem um trabalho porta a porta, conscientizando, batendo mesmo na porta do camarada e fazendo uma pesquisa, como é que ele trata o lixo, como é que ele coloca o lixo lá fora, que hora, se ele conhece ecoponto, enfim, eles fazem esse trabalho de conscientização. Eu tenho uma equipe para cada subprefeitura, para atender aquela região, né? O pessoal já ouviu falar em ponto viciado? Sabe o que é, não? Ponto viciado é assim, te troca, final de ano é normal, né? A gente troca fogão, troca geladeira e não conhece ecoponto, acaba dispensando ali na primeira esquina, na primeira calçada, de madrugada, escondido, né? Porque sabe que é proibido. Aí o que acontece? O outro vizinho também trocou o fogão, a geladeira, viu que tem ali, pega e joga lá também. Então vai acumulando e isso é chamado um ponto viciado. Então, o que eles fazem, os líderes? Eles fazem o mapeamento dos pontos viciados, eles fazem um trabalho de conscientização. A gente não multa, tá? Não cabe a nós. Aí a prefeitura aqui tem o poder da multa. E essa multa ela pode chegar até R$14 mil. Vocês sabiam disso? Pode chegar até R$14 mil. Então, precisamos, de fato, ter consciência, né? E dar um destino correto. E essas equipes, elas fazem exatamente esse trabalho, fora o trabalho nas comunidades, né? Então a gente atua também em comunidade, um pouco mais afastado, fazendo ações de limpeza, zeladoria e educação ambiental, tá? Então as palestras educacionais eu faço em escola, ONG, comunidade, aonde chamar, onde o pessoal se interessar. A Inova, ela também é responsável pela limpeza do AMB, né, no Carnaval. É nossa responsabilidade, quando passa uma escola, nossa equipe entra com a limpeza ao término de cada escola. Então, nós usamos, com certeza, a nossa tecnologia lá no AMB, e a gente sempre leva uma mensagem para o pessoal que está lá, um grande público, né? Unidos pela limpeza, recicle seu lixo. A ideia que a gente quer passar, que todos possam estar com a gente nesse grande movimento, que é o movimento de conscientização e educação, e colocar, de fato, na cabeça que nós somos responsáveis pela nossa produção de lixo, né? E a gente sempre fala que cidade limpa não é aquela que mais se limpa, e sim a que menos se suja. Eu vou deixar, se o pessoal quiser anotar, para conhecimento dos ecopontos, nós temos lá disponíveis no site. Hoje, 41 ecopontos. O nosso site é www.inovagsu.com.br. Tá bom? Obrigada. Vocês viram, cidade limpa não é aquela que mais se limpa, e sim a que menos se suja.
E para lembrar, o Fórum Pensar Paulista contou com o apoio do São Paulo Convention Visitors Bureau, do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo, da Inova e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo. E o vereador Ricardo Yang, que é presidente da Frente Parlamentar pela Sustentabilidade, vai explicar por que o tema sustentabilidade é vital e tão importante para a cidade de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho da Paulista sob o ponto de vista da sustentabilidade, né? E por que o tema da sustentabilidade é tão importante e vital para a cidade de São Paulo. Então nós vamos começar fazendo o seguinte. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos e pensassem na cidade ideal. A cidade que vocês gostariam de morar o resto das suas vidas e gostaria que seus filhos e seus netos, principalmente vocês jovens, né, que vão viver esse século XXI inteiro, né, e pensem um pouco nessa cidade ideal. As pessoas esperam que as cidades sejam a extensão das suas casas, que elas possam caminhar com segurança, que elas possam ser respeitadas, possam respeitar, que tenham acesso à cultura, acesso a lazer, que não tenham problemas de poluição, que a cidade seja limpa, que não tenha problemas de mobilidade, que a cidade seja acessível. Se nós formos perguntar para cada um de vocês, provavelmente a gente vai ter várias dessas contribuições. O IBOP fez uma pesquisa junto ao Nossa São Paulo e já repetiu essa pesquisa por 4 vezes. Quais são as expectativas que as pessoas têm em relação às cidades? E ao contrário do que a gente imagina, que a questão da segurança vai ser a mais importante, ou do emprego vai ser a mais importante, todas as pesquisas trazem que a questão mais importante é ter uma boa qualidade de vida. Tá? E aí eu entro no tema central aqui da minha fala. As cidades são buracos negros. Nós temos, os buracos negros são aqueles corpos celestes cuja capacidade, a atração gravitacional é tamanha que a própria luz é desviada pela força gravitacional dos buracos negros. E são corpos celestes, são fenômenos cósmicos que atraem e consomem galáxias inteiras. Os buracos negros são um dos fenômenos mais aterrorizantes do cosmos. Mas as cidades fazem a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, no Brasil nós temos 84% da população brasileira morando em cidades. E essas 84% das pessoas que moram nas cidades ocupam menos de 1% do território nacional. E consomem 60% de todos os serviços ambientais do país. A pegada ecológica brasileira é de 60% da sua capacidade de regeneração. E se nós todos moramos em cidades, as cidades consomem os serviços ambientais, apesar de ocuparmos 1% do nosso território. Então as cidades funcionam como verdadeiros buracos negros. A cidade de São Paulo, por exemplo, ela consome mais de 30% da sua água, ela vai buscar mais de 30% da sua água a mais de 130 quilômetros daqui. Todo o sistema Cantareira, que se estende da região de Campinas até Bragança, até Jundiaí, abastece 30% da água de São Paulo. E se nós formos ver todos os outros serviços ambientais, a questão da atmosfera, a questão do clima, dos fenômenos climáticos que ocorrem, nós vamos percebendo que São Paulo consome os serviços ambientais e não devolve nada para o meio ambiente. Nós consumimos e descartamos pior do que recebemos. Então a água entra aqui e se torna uma água absolutamente poluída.
o ar entra aqui, se torna um ar poluído. Os recursos naturais entram na cidade e se tornam resíduos sólidos, muitos deles não recicláveis e não reciclados, se tornam lixo. Os automóveis são fabricados para garantir a mobilidade e a locomoção, e eles ficam parados na rua e são hoje mais vagarosos do que a nossa própria capacidade de locomoção a pé. Então, o grande desafio do século XXI é transformar as cidades em espaços produtores de serviços ambientais. Esse é o maior desafio que nós temos. E existe um movimento no mundo chamado C40, que reúne as 54 maiores cidades do mundo, que estão pensando e repensando todo dia como as grandes cidades podem ser um pouco dessas cidades que vocês mentalizaram aqui agora há pouco. Então, o grande desafio das cidades é criar um espaço urbano que garanta os serviços básicos das pessoas, mas ao mesmo tempo produza e retorne para o meio ambiente aquilo que nós consumimos. Porque se não for assim, não haverá como sustentar cidades de milhões de habitantes no decorrer desse século. Hoje nós temos cidades com mais de 20 milhões de habitantes na China, por exemplo. É impossível se ter cidades de milhões de habitantes se elas não obedecerem os princípios da sustentabilidade. O que eu quero falar com vocês é como, numa cidade como São Paulo, que está buscando a sustentabilidade, qual o papel da Avenida Paulista? Tá? Se nós olharmos para a Avenida Paulista é a melhor expressão do que São Paulo é. Né? Nós não temos um centro da cidade que seja utilizado pela população para o lazer e para outras atividades que não trabalham. O centro da cidade é muito marcado pela presença de empregos, de trabalho e tal. Nos finais de semana, o centro da cidade é quase deserto e tem pouquíssimos equipamentos para os cidadãos. Se nós formos olhar outras regiões de São Paulo, pouquíssimos bairros têm uma dinâmica própria de produção de lazer, de espaços verdes, de espaços de convivência e assim por diante. O que acaba acontecendo? A Paulista acaba sendo o espaço de convergência da cidade de São Paulo. Onde é que as pessoas comemoram as vitórias do futebol? Aonde? Na Paulista. Onde é que elas vêm pular carnaval? Na Paulista. Onde é que elas comemoram o Réveillon, o Ano Novo? Na Paulista. Onde é que a parada gay faz a sua manifestação? Na Paulista. E se a gente for buscar nos diversos setores, a Paulista é o lugar que concentra as atividades da cidade de São Paulo. Então, a Paulista está no coração e nas mentes de todo e qualquer paulistano. Não importa se seja da Zona Leste, se seja da Zona Sul, se seja da Zona Oeste, a Paulista é o ponto de convergência, eu diria, que é o espaço comum aos paulistanos, onde nós nos reconhecemos como paulistanos. Portanto, me parece lógico que, se nós formos pensar numa cidade sustentável, a Paulista deveria ser o nosso primeiro desafio. A Paulista, na minha opinião, devia ser uma avenida tombada. Tombada como patrimônio paulistano. Porque se nós temos uma identidade e se nós viermos a ser capazes de construir uma opção sustentável para essa cidade, é na Paulista que nós vamos conseguir ou não vamos conseguir. A forma delas encontrarem uma saída é de tudo aquilo que a gente faz, precisa levar em consideração a diminuição da nossa pressão sobre o meio ambiente e a capacidade da cidade de criar serviços ambientais. E isso resolvendo seus problemas sociais e resolvendo seus problemas econômicos.
É um enorme desafio. Eu acho que a Paulista deveria se transformar num bulevar. Nós devíamos ter na Paulista, nas duas extremidades da Paulista, ali no final, ali na região da Angélica, no final da Paulista e na Praça Oswaldo Cruz, nós devíamos ter 2 terminais de ônibus, de forma que os ônibus chegassem até esses terminais e as pessoas fizessem um transbordo para a outra ponta da Paulista, seja pelo metrô, seja por um veículo leve sobre trilhos na Avenida Paulista de ponta a ponta, que é uma experiência que vários países, várias cidades já têm feito, de utilização de veículo leve sobre trilhos, e nós só teríamos na Paulista trânsito de serviços essenciais como ambulância, serviços de segurança e assim por diante. E o resto da Paulista seria utilizado pelas pessoas. Ela seria reurbanizada. Ela seria reurbanizada com áreas verdes, com espaços de lazer, espaços de convivência. Vocês sabem que a Paulista é a região da cidade com maior patrimônio cultural, além do MASP, além da Casa das Rosas, além do Espaço Itaú Cultural. Nós temos vários espaços e patrimônios culturais na Paulista. A Paulista se reencontraria com a sua vocação cultural, ela se reencontraria com a sua vocação do espaço de sociabilização máxima da cidade. Então eu queria concluir dizendo que nós só teremos uma cidade sustentável se conseguirmos transformar o principal símbolo e elemento catalisador da identidade paulistana num espaço sustentável. E essa deveria ser a vocação da Paulista. E é esse o trabalho que eu acho que todos os movimentos sociais deveriam se unir, junto com o Instituto dos Arquitetos, com os urbanistas e tal, para repensar o espaço da Paulista como um espaço mais precioso, sustentável e que, uma vez realizado um projeto de bulevar sustentável para a Paulista, nós vamos influenciar e inspirar o resto da cidade para fazer o mesmo nas diversas regiões. Obrigado. E o nosso programa está acabando, mas você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.